Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos virtualmente para mais essa celebração da Igreja Batista Nova Canaã. Nossa expectativa é que este culto glorifique o nome do nosso Senhor e também traga edificação para a igreja, edificação para a sua vida também na sua relação com o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao culto. Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, cada família na sua casa, mas todos na tua presença, para cultuarmos o Senhor, para celebrarmos a grandeza do Senhor, a grandeza do teu amor, da tua misericórdia e do teu poder. Pai querido, abençoe o teu povo em mais essa celebração. Traz, Senhor Deus, a tua palavra ao nosso coração. Traz, Senhor Deus, a tua paz, a tua alegria para o nosso coração. Que este encontro seja um encontro, Senhor, de refrigério para cada pessoa que dele está participando, para cada pessoa que acessará esse canal posteriormente. Traz a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Recebe o nosso louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. O seu santo nome, ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Este é o momento do nosso culto, quando nós trazemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A obra do Senhor continua, a obra do Senhor, ela é mantida, ela é sustentada, e por esta razão, mesmo estando longe do nosso templo, nós continuamos cultuando o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você poderá fazer essa entrega através de depósito ou de transferência bancária. Por isso eu informo a você o nosso banco, a nossa agência e a nossa conta corrente. Nosso banco é o Banco Itaú. A nossa agência é 0756 e a nossa conta corrente 3351 dígito 3. Se você precisar informar o nosso CNPJ, 56084 643/1000 ao contrário, -15. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, e que juntos possamos cultuar o Senhor, mantendo a entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas. Durante todo o mês, a igreja continua com os seus compromissos e toda a nossa receita vem através da liberalidade, da generosidade, da liberdade que a graça de Deus produz em nosso coração e nos leva a ofertar com alegria, com satisfação, com prazer. Que Deus abençoe aquele que dá e abençoe aquele que recebe, no caso a igreja. Que aquele que dá não tenha falta
e aquele que recebe tenha suficiência para cumprir com os seus compromissos. Deus e Pai, abençoa, Pai, este ato de culto. Que no momento, Senhor Deus, em que nós fizermos depósitos ou transferência bancária, entregando dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe, para que os teus servos e servas, Senhor Deus, tenham sempre, Pai, os recursos necessários para os seus compromissos familiares. E que a tua igreja, aquela que recebe, tenha também, Senhor, esses valores multiplicados, para que eles também sejam suficientes para cobrir todos os compromissos que a igreja tem por causa da obra que o Senhor tem confiado à mão dela. Aproveitamos, Senhor Deus, para orar nesse momento por aqueles, Pai querido, que estão desempregados, para orar também por aqueles que, devido à crise que estamos atravessando, estão perdendo seus empregos. Aproveitamos para orar, Senhor, pelas empresas, pelos empresários, que o Senhor dê a eles, Pai, força, que o Senhor dê a eles, Pai, recursos, para que eles não precisem demitir os seus funcionários. Que o Senhor tome, Senhor Deus, a economia do nosso país nas tuas mãos e nos ajude como nação a, ó Deus amado, diminuir, Senhor, o impacto que essa crise, Senhor, trará, Senhor, à economia, podendo, Senhor Deus, promover um número de desempregados, Senhor Deus, muito grande. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, para que as demissões cessem. E que o Senhor, Pai querido, ao agir, fazendo recuar o avanço dessa epidemia, o Senhor também, Senhor Deus, desperte as empresas, a fim de que, ó Deus, vagas de trabalho, Pai, possam surgir, Senhor, em grande número, para atender, Senhor Deus, todos aqueles que precisam do emprego. Abençoe a todos nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor. Cante conosco. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor.
mesma escura noite, brilha tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Meus irmãos, conforme nós anunciamos hoje pela manhã, estamos trabalhando nesse domingo o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 até o verso 36. Hoje pela manhã nós abordamos este texto sobre o tema acerca da demora do agir de Deus e como nós lidamos com essa demora de Deus em várias ocasiões de nossas vidas. Hoje à noite eu volto ao mesmo texto e quero abordá-lo sobre o tema a dinâmica de um Deus vivo. E eu quero ler então com você mais uma vez esse texto. João capítulo 12, a partir do verso 20, nos diz então assim: Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: Esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: Sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: A luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes,
para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Apesar de nós abordarmos esse texto de um modo geral, a grande ênfase se encontra entre os versos 20 até o verso 32 e do verso 34 até o 36, especificamente o verso 36, quando ele diz para nós que Jesus retirou-se e ocultou-se. Deus é um Deus vivo, por isso é dinâmico. Em seu movimento dinâmico, Deus se revela e se oculta, como a gente lê em Deuteronômio capítulo 29, 29. Há coisas que estão escondidas e há coisas que Deus revelou para o bem de nós e de nossos filhos para sempre. Ele também está presente em todo lugar, como a gente lê no Salmo 139, versos 7 a 12. Mas ao mesmo tempo, ele está ausente, como a gente lê no Salmo 22, verso 1 a 3. João, capítulo 12, verso 20 a 36, revela para nós essa dinâmica. Em um momento, Jesus se revela abertamente, do verso 20 até o verso 32. Ele está acessível a todos, tanto a judeus quanto a gentios. Esta é a presença manifesta de Deus. Mas em outro momento, do verso 34 a 36, ele se retira e se oculta deles. Esta é a presença escondida de Deus. Veremos, a partir desse texto, a presença manifesta de Deus em Jesus, como a manifestação de Jesus coincide com a manifestação de Deus na antiga aliança, e como o povo de Deus reage ou tem reagido à presença de Deus que se manifesta trazendo salvação. Depois, veremos a presença oculta de Deus e como o povo de Deus tem reagido ou deve reagir a essa presença oculta de Deus. Vejamos em primeiro lugar a presença manifesta de Deus em Jesus. O próprio Jesus, tomado em forma humana, já é presença de Deus manifestada aos homens. Ele foi anunciado como o Emanuel, Deus conosco. Seu nome é Jesus, salvação do Senhor, ou seja, Deus em ação, salvando o seu povo. Mas, sendo revelação de Deus, mesmo em estado físico, ele manteve essa dinâmica divina, se manifestando e se ocultando. Nos versos 20 a 32, a presença de Jesus é claramente manifesta. Ele está então acessível aos discípulos, ele está acessível aos judeus de um modo geral, e ele está acessível às nações gentílicas representadas aí no nosso texto por alguns gregos que vêm procurar os discípulos de Jesus e pedir a eles que peça a Jesus uma audiência com eles. A manifestação de Jesus é pública
e notória. Mas ele não é como um popstar dos nossos dias. Sua presença manifesta não tem o propósito de promover-se a si mesmo. Ele se manifesta para dar a sua vida em resgate dos pecadores. Ele identificou o pedido daqueles gregos que vieram para a festa em Jerusalém e pediram: queremos ver Jesus, como um sinal do Pai de que a sua hora havia chegado. Versos 20 até o verso 23. A hora de Jesus era a hora de ele ser semeado na terra como um grão de trigo que, quando semeado, morre e produz muito fruto. Verso 24 a 26. A hora de Jesus era a hora de ele glorificar o Pai, completando a obra para a qual ele o havia enviado. Versos 27 a 31. A hora de Jesus ainda era a hora de ele ser levantado da terra e pendurado em uma cruz e dessa forma atrair todos para si, a fim de salvá-los dos seus pecados. O verso 32. Vejamos agora que a manifestação de Jesus, a presença manifesta de Jesus, coincide com a presença manifesta de Deus na antiga aliança, o Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 1, verso 8, quando há uma mudança na política, no sistema político ali do Egito, até o capítulo 14, verso 14, antes de ser feito povo de Deus aos pés do Sinai, conforme vemos em Êxodo capítulo 19 a 24, os israelitas estavam sofrendo sob a dura servidão no Egito. Deus viu a opressão que eles sofriam. Êxodo capítulo 3, verso 7. Os israelitas clamavam por sua libertação. Deus ouviu o clamor deles, no mesmo verso 7 do capítulo 3. Os israelitas estavam debaixo de um poder totalitário, impossibilitados de libertarem-se a si mesmos. Deus se manifestou para salvá-los, capítulo 3, verso 8. A salvação deles custou a Deus a vida dos filhos primogênitos do Egito, ou dos egípcios, conforme a gente pode ler em Isaías capítulo 43, verso 3 e 4. Deus lavou aqueles israelitas recém-libertados da escravidão, da opressão no Egito, nas águas do Mar Vermelho, e fez deles um povo, o seu povo, por meio da celebração de uma aliança aos pés do Monte Sinai. O povo, essas pessoas todas recém-libertadas do Egito, foram feitas povo de Deus, conforme a gente lê no capítulo 19, versos 5 e 6. Vejamos agora como o povo de Deus tem reagido ou deve reagir à presença de Deus que se manifesta trazendo salvação, trazendo socorro, trazendo livramento. Batizados nas águas do Mar Vermelho e libertado do seu opressor, do outro lado do mar, o povo celebrou com músicas e com danças a vitória de Deus sobre o projeto antivida dos egípcios que dominavam os israelitas.
o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, os dois cânticos registrados em Êxodo capítulo 15, verso 1 a 21. O povo de Deus, então, diante dessa presença manifesta, salvadora, libertadora, se reúne para adorar a Deus, para celebrar a vitória de Deus sobre a opressão. Da mesma forma, o novo Israel de Deus na nova aliança, a Igreja de Cristo, se reúne continuadamente em seus templos, ou em lares, ou às vezes nas ruas, para celebrar essa tão grande salvação que eles receberam da parte desse Deus que se manifesta para trazer salvação aos pecadores. Este povo de Deus sabe que na nova aliança a sua salvação, diferente da salvação dos israelitas ali em Êxodo, que custou o sangue dos filhos primogênitos dos egípcios, agora na nova aliança, a salvação dos pecadores é realizada por meio do derramamento de um sangue muito mais precioso. A salvação dos pecadores na nova aliança é custeada pelo derramamento do sangue, da vida do unigênito Filho de Deus, que ele enviou ao mundo para ofertar salvação a todos nós. Vejamos agora como é que nós lidamos com a presença oculta de Deus. Os versículos 34 a 36 do nosso texto mostram como Jesus, aos poucos, até chegar no verso 36, vai saindo de cena até se retirar e se ocultar deles. Esta é aquela face de Deus que nos apavora. Porque Jesus se retirou e se ocultou deles? Por que lidamos com esse ocultamento misterioso de Deus? É certo que muitas vezes clamamos a Deus e Ele está lá. Mas é certo também que convivemos com esta face de Deus que se oculta a nós. Tudo fica escuro e precisamos satisfazer a fome e a sede da nossa alma com a sua promessa de que a sua graça nos basta, pois o seu poder se aperfeiçoa nessa nossa fraqueza. Nós desejamos muito a presença de Deus, mas Ele está oculto, Ele está escondido. Nós só permanecemos firmes na fé, firmes nessa graça divina, porque temos a promessa de Deus de que Ele sempre estaria conosco. Quer por meio da sua presença manifesta o que nós amamos, o que nós almejamos, o que nós desejamos, quer por meio da sua presença oculta, que nos enche às vezes de pavor, de medo, de intranquilidade. As perguntas, onde estás e por que te ocultas, aliadas às expressões e desejo de voltar a experimentar a presença de Deus, como nós lemos
no Salmo 63, verso 1 a 4. Junto com o desejo de ver Deus agindo, Deus ativo outra vez, como tinha agido no passado, como expressa o profeta Isaías no capítulo 64, verso 1 a 4. Isso tudo é suficiente para nos mostrar como Israel sofreu para incluir em sua fé a realidade do ocultamento de Deus. De fato, Isaías expressa esse ocultamento de forma magistral, quando em Isaías 45, verso 15, ele exclama: verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. O Deus Salvador, o Deus do Êxodo, o Deus que se manifestou trazendo libertação àqueles escravos no Egito, com o passar do tempo foi ensinando o seu povo de que ele também se oculta a eles. Blaise Pascal, físico, filósofo e matemático do século XVII, afirmou que uma religião que não pode afirmar que Deus está oculto não é verdadeira. Com isso, ele quis dizer que se Deus fosse totalmente revelado a nós, ele seria limitado. E como tal, não seria Deus. Por outro lado, continuou Pascal, uma religião que não pode oferecer uma razão para o ocultamento de Deus não é iluminadora. Ele quis dizer com isso que o coração crente que experimenta as trevas do ocultamento de Deus precisa de uma palavra que traga iluminação para a sua jornada. Iluminação que lhe permita continuar caminhando com Deus durante o período em que Deus se oculta a eles. Vejamos agora como o povo de Deus deve reagir à presença oculta de Deus. Basta-nos, nesse ponto, destacar 4 afirmações presentes em Isaías capítulo 50, verso 10 e verso 11. Aqueles 2 versículos dizem para nós o seguinte: quem de vós teme o Senhor? Que ele ouça a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos armais com tochas acesas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as tochas que acendestes. Isso virá sobre vós da minha parte. Vos deitareis atormentados. Considerando que trevas e ausência de luz nesses 2 versos não significam aquelas trevas que há quando nós andamos em pecado de costas viradas para Deus. Essas trevas de que fala esses 2 versos são, na verdade, se refere, na verdade, ao período que Deus prova a fé, se ocultando e ao mesmo tempo convidando o crente a andar com ele no escuro. Tomando esta consideração,
vejamos as 4 afirmações que servem de orientação quanto ao que fazer enquanto o crente atravessa o período de ocultamento do Senhor. Primeiro, nesse verso aparece a seguinte afirmação: que ele ouça a voz do seu servo. Ou seja, o servo aqui é o Messias em hebraico, é o Cristo em grego, conforme se pode perceber por todo o contexto, desde o capítulo 42, verso 1, até o capítulo 50, verso 9. Todo esse texto está falando sobre o Messias, que é retratado aí como o servo do Senhor. Deus se esconde, mas a palavra de Cristo continua nos mostrando o caminho a seguir, e dela também vem a consolação de que precisamos para esse tempo. Quando passava pelo vale da sombra da morte, o salmista no Salmo 23 disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas como Deus estava presente com o salmista em meio ao vale da sombra da morte por onde ele atravessava? Ele estava presente, segundo o salmista, por meio da tua vara e do teu cajado. Ou seja, a sua palavra, tanto para mantê-lo no caminho, a vara, quanto para encorajá-lo a prosseguir, apesar do medo, o cajado. A segunda afirmação que aparece nesses 2 versos de Isaías 50 é: confie no nome do Senhor. O nome no Antigo Testamento é mais do que um termo para chamar alguém ou para diferenciar o João do José. O nome é a representação total de uma pessoa. É o que podemos dizer, em termos atuais, é a persona, é a personalidade inteira de alguém que está representada ali pelo nome, pelo seu nome. Quando Deus, em Deuteronômio capítulo 12, verso 5, falou de um lugar que ele escolheria para ali pôr o seu nome, ele estava falando de um lugar onde a sua presença estaria para receber aqueles que vinham de longe para adorá-lo. O nome de Deus é poderoso, não por ser um amuleto ou um nome mágico. O nome de Deus é poderoso porque é a representação do próprio ser de Deus em sua presença e em sua ação. É por isso que o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Uns tropeçam e caem, aqueles que confiam em cavaleiros e em carros e cavalos, mas nós nos erguemos e ficamos em pé, porque nós invocamos o nome do Senhor. A terceira frase, afirmação que aparece ali no verso 10 de Isaías 50, diz: firme-se sobre o seu Deus. Veja, Deus se oculta, mas não desampara os seus.
aos crentes hebreus que sofriam com um período de grande perseguição, no qual lhes parecia que Deus estava oculto, o autor da carta aos Hebreus os lembrou. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? O mesmo podemos afirmar de uma pandemia ou qualquer outro período em que pareça que o Senhor tenha se ocultado de nós. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, diz: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Podemos, meus irmãos, com segurança nos firmar nele. A quarta afirmação que aparece ali agora no verso 11 é a seguinte: não acendam fogo ou tochas. O momento em que experimentamos o ocultar de Deus não é tempo de mover-nos no sentido de nós contornarmos esse período de ocultamento. Quando o Senhor se oculta, deixando-nos momentaneamente nas trevas do seu ocultamento, tendemos, em nosso desespero, a acender nossa própria luz, a acender nosso próprio fogo, ou seja, a empregar meios de caráter duvidosos para antecipar soluções. Esta é uma grande tentação nesse período de ocultamento do Senhor. Com essas palavras, Deus estava repreendendo os falsos profetas que, por não suportarem a realidade de um Deus que se oculta, corriam para levar consolações falsas ao povo, falsas, porque eles sequer haviam comparecido no conselho de Deus para ouvi-lo, como a gente lê lá em Jeremias capítulo 23. Por isso, esses acendedores de fogo, esses produtores de luz, jazeriam em tormento no próprio fogo que acenderam, diz lá o verso 11 do capítulo 50 de Isaías. Cabe bem, neste caso, aquelas palavras de Provérbios capítulo 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Meus irmãos, períodos de ocultamento divino, quando Jesus, por razões que nós desconhecemos, ele se retira e se oculta, esses períodos de ocultamento são próprios para desafiar a fé ao crescimento. Há quem diga, e com razão, que Deus se revela a nós mais quando ele se oculta do que quando ele se manifesta. Quando ele se manifesta, conhecemos o seu poder e o que ele é capaz de fazer. Quando ele se oculta, nós começamos a conhecer o seu coração.
em nosso texto, Jesus como manifestação de Deus, se manifesta Salvador, disposto a, como um grão de trigo, ser semeado na terra, morrer e dar muito fruto, a ponto de ser levantado da terra para o alto da sua cruz, para ali atrair todos para si, a fim de dar aos pecadores que a ele vem a salvação, o perdão dos seus pecados, a justificação diante de Deus e, consequentemente, a reconciliação e a adoção como filhos de Deus. Esse tempo também revela este outro lado de Deus. Esse lado quase insuportável para a fé do crente. Ou seja, que ele se retira e se oculta. Você tem experimentado esse ocultamento divino na sua vida? Já passou ou está passando por períodos assim? Quando você tem a nítida impressão de que Deus apagou as luzes e você está caminhando no escuro, quando você estiver passando por este vale, quando você estiver passando por períodos de ocultamento divino, quando você não sente a presença de Deus, quando você ora e parece que Deus não está ouvindo, quando você clama e você não obtém nenhuma resposta, quando você olha para o horizonte e não vê ali nenhuma luz se acendendo para te dar esperança, quando a sua fé é provada, quando a sua esperança é desafiada, como é que você pode atravessar esse período sem perder a fé, sem abandonar a sua relação com o Senhor, porque do lado dele, ele também não tem te abandonado? Primeiro, nós vimos nesse texto, ouça a voz de Cristo. Volte-se para as Escrituras. Este é um tempo, meus irmãos, de nós buscarmos mais fervorosamente a voz de Deus nas Escrituras. Precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está aqui na sua palavra que Ele deixou para nós. Às vezes, toda a presença de Deus que nós vamos ter é a sua palavra. Esta está ao nosso alcance e está conosco por todo o tempo. Segundo, confie no nome do Senhor. Mesmo se ocultando, Ele está presente. Nós não sentimos, não vemos, mas quando Ele se oculta, Ele também está se revelando a nós. E mais, quando Ele se oculta, Ele está revelando o seu próprio coração para nós. É aí, meus irmãos, é aí que nós passamos a conhecer a Deus
com maior profundidade. Terceiro, firme-se sobre o seu Deus. Ele é a rocha. Ele é o socorro bem presente na angústia. Você pode confiar nele, mesmo que ele tenha apagado momentaneamente a luz do seu caminho e tenha te convidado a andar com ele no escuro. E quarto, não acenda fogo, luz artificial. Este é um tempo de descansar na sua promessa. Esse é um tempo para exercitar a confiança, exercitar a fé, apoiando-a na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus, que não precisa estar manifesto, pode estar oculto, mas sempre estará bem. Ele não te deixará, jamais te abandonará. Esta é a palavra do Senhor para nós. Em tempos como esse que estamos vivendo, especialmente quando o tempo se prolonga, é muito comum que a gente vá diminuindo a intensidade das nossas orações, do nosso clamor, da nossa busca de Deus, por estarmos clamando e buscando já há algum tempo sem obter aquela resposta que nós desejávamos. Isso é um tempo precioso. É um tempo que Ele nos convida a andar não pelo que vemos, a confiar não naquilo que é visível, porque o que é visível é terreno, mas o que é invisível é eterno. Na verdade, em tempos como este, Deus está pensando cada um dos seus filhos para trazê-los a um degrau acima do que eles estavam antes. É o que Deus está fazendo conosco nesse tempo. E eu espero sinceramente que o teu coração se deixe convencer pela palavra de Deus. Que o teu coração não se entregue a qualquer outra voz, nem às suas vozes interiores, mas que o teu coração continue crente, continue firme, descansando à sombra do Todo-Poderoso. Não importa se você vive um período da presença manifesta de Deus, ou se, como agora, você vive um período de ocultamento da face de Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, teu abismo
céu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se o abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. E comigo estarás. E comigo estarás. Desta forma, nós estamos chegando ao fim de mais essa celebração ao Senhor. Esperamos que Deus tenha falado profundamente ao seu coração e tenha dado força à sua fé. Nós, minha família, nós estamos orando por cada um de vocês. Estamos orando pelas famílias. Estamos orando por nossa igreja. Bem como oramos também por toda a situação pela qual estamos passando e que tem atingido o mundo todo. Nós sabemos que os irmãos também têm orado por nós e queremos incentivá-los a orar uns pelos outros, a trazer na sua memória o rosto, o nome de cada um dos nossos irmãos e interceder por eles. Todos nós precisamos de muita oração. Precisamos nós mesmos orarmos. E precisamos muito de que outros irmãos orem por nós. Oremos e assim encerremos nosso culto. Deus e Pai, muito obrigado por mais essa experiência com a Tua presença. Muito obrigado pelo Senhor ser um Deus ilimitado. Um Deus que se manifesta, mas não se manifesta totalmente. Pelo Senhor ser um Deus que se oculta. Mas mesmo quando se oculta, jamais nos deixa, jamais nos abandona.
Te louvamos, Senhor, por essa tua grandeza. Te louvamos, Senhor, por esse mistério que te envolve. Mistério não escondido, mas mistério que nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Permaneça conosco, Pai. Sustenta-nos, pastoreia-nos, alimenta-nos, conduza-nos pelo caminho da justiça por amor do teu nome. Faz-nos caminhar pelas veredas eternas. Protege-nos, Pai, em todo o tempo, especialmente da fraqueza da nossa confiança no Senhor. Seja conosco, seja com o teu povo em todo o mundo, seja com o teu povo em nossa nação, seja com a nossa igreja, Pai, que é a Igreja Batista Nova Canaã. Seja, Senhor Deus, um grande luzeiro ali onde o Senhor a tem plantado. Te louvamos, Pai, porque daqui a 2 dias nossa igreja completará 61 anos. E nós te louvamos, Pai, por todos esses anos de fundação, de sustentação que o Senhor tem dado à Igreja Batista Nova Canaã. Te agradecemos, Pai, por todos os pastores que passaram, por toda a liderança que passou, por toda a liderança presente que tem, Senhor, se mantido firme na condução do teu povo e na execução da obra que o Senhor tem confiado a esta igreja. Te louvamos, Pai, por tudo. E o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a todos.